primeiro documentário é esse Por que as Dietas Falham, que na verdade é um episódio dentro do documentário Explicando da Netflix. Esse documentário dura cerca de 15 minutos e ele vai mostrando um pouco do porquê as dietas falham, né? E lá é muito interessante porque mostra que a maioria das pessoas não consegue seguir as dietas porque elas são muito restritivas e praticamente ninguém consegue fazer aquilo que elas pedem, né? E também vai mostrando um pouco do nascimento da indústria alimentícia e como ela fez ter um aumento da oferta de alimentos. E com isso teve também um aumento de ganho de peso, porque teve um aumento de oferta de alimentos, porém não foram de alimentos saudáveis. Além disso, também mostra como a indústria fitness briga com a indústria alimentícia, porque a indústria fitness ela vai mostrando que a gente precisa cada vez cortar mais calorias, enquanto a indústria alimentícia vai aumentando cada vez mais as calorias. E lá também mostra um outro documentário, na verdade um reality show, que é o The Biggest Loser, que era um reality show onde a pessoa que mais perdia peso durante o tempo do programa era o ganhador. E era como se fosse o Big Brother, ficava lá confinado, só que fazendo exercício e fazendo umas dietas bem restritivas. E muitos das pessoas que participavam do programa, eles eram obesos quase mórbidos, né? Durante o programa, eles perdiam cerca de 40 a 60 quilos, em torno assim de 3 meses. Só que depois disso, a maioria deles não conseguia manter o peso. E com o programa, eles conseguem mostrar como que o corpo cria uma resistência, né, para a perda de gordura, porque você pode até perder muito peso numa dieta muito restritiva e com muitos exercícios, mas isso não significa que você vai conseguir manter, o que a gente observa na maioria das pessoas também, né? E ele conclui mostrando que a melhor dieta é aquela em que você consegue se adaptar. O segundo documentário é esse, O Corpo, que é uma série de episódios que está disponível na Amazon. E cada episódio é um episódio diferente, que dura em média de 40 a 50 minutos. E esse documentário ele fala sobre a fisiologia do corpo humano, a descoberta de alguns hormônios e as causas das doenças. E o legal é que é de um jeito bem dinâmico, animado, e com imagens muito bonitas, porque eles pegam imagens reais, tanto do microscópio quanto imagens ao vivo, assim, de sistemas do corpo humano, com microcâmeras e coisas assim de última tecnologia, para ir mostrando como funciona o corpo humano e toda a interação que tem entre os sistemas e os órgãos, além de mostrar animações bem didáticas e também mostrar exemplos reais de pessoas que têm algumas doenças causadas, por exemplo, pelo hormônio X ou Y, e quais são os mais novos tratamentos para esses tipos de doenças. Então, assim, é bem bacana, né, para quem aí está estudando fisiologia e para quem também quer revisar um pouco, porque ele é bem bacana, ele traz, assim, umas informações muito relevantes e de um jeito bem diferente. O terceiro documentário é esse Feed Up, que é um documentário de aproximadamente 1h30, e ele não está disponível em nenhuma dessas plataformas de streaming. Pode ser encontrado no YouTube com a qualidade um pouco baixa, mas já é alguma coisa, né? E o nome é um trocadilho, né, para saco cheio ou engordou em inglês. E ele vai mostrando um pouco desse sistema por trás da obesidade, que parece que estão sempre culpando as pessoas por estarem engordando, só que na verdade tem todo um problema por trás, que envolve desde a indústria alimentícia até as políticas públicas, é toda uma questão. E inclusive mostra lá como algumas indústrias de fast food têm até serviços de saúde, porque nos Estados Unidos, né, lá não tem um sistema único de saúde, então as pessoas pagam para terem consultas. E vai mostrando como que alguns fast foods retroalimentam seu dinheiro, dando fast food para as pessoas, adoecendo elas e ganhando dinheiro depois, tentando tratar da saúde. E também mostra um pouco de como a indústria tenta disfarçar toda a questão de trocar, por exemplo, diminuir a quantidade de carboidrato, proteína ou gordura nos alimentos, só que não necessariamente eles ficam mais saudáveis, que no caso é a questão daqueles diet, light, integrais e afins. Que na verdade, na maioria das vezes, são apenas estratégias de marketing e não necessariamente estão pensando em melhorar a saúde da população. Além de mostrar alguns absurdos, como por exemplo a indústria condicionando as crianças a já crescerem naquele ambiente de serem viciadas em comidas que não são saudáveis, além de contradições nas políticas públicas americanas, né, que com certeza existem também no nosso país, e também acompanhando algumas crianças obesas e como que o dia a dia delas é complicado, sofrendo preconceito, a culpabilização delas sempre,
sendo que, na verdade, eles até chegam a comparar o junk food, né, que seriam essas comidas que não são saudáveis, como um novo cigarro, porque elas viciam, fazem mal e ninguém faz nada para controlar isso, né? Assim como o cigarro lá no início, e hoje em dia a gente já sabe que faz super mal e que já tem várias políticas aí para tentar combater, porque sabidamente ele causa câncer no pulmão, assim como sabidamente essas comidas fast food e comidas ruins causam as diversas doenças que a gente vê hoje em dia, como obesidade, diabetes, hipertensão e muitas outras. Ou seja, vale mesmo a pena assistir. O quarto documentário é o Muito Além do Peso. Esse é um documentário brasileiro que tem cerca de 1h30 e ele é muito parecido com o Feed Up. Ele vai mostrando um pouco da realidade por trás da obesidade, do crescimento da obesidade, né? Que teve um boom aí e a gente vê que cresce cada vez mais. E ele mostra muito isso da mudança de hábitos da população, da realidade do brasileiro, né? E ele vai mostrando muito como a publicidade está muito próxima das pessoas e está muito mais próxima até do que as políticas públicas, né? E vai mostrando como que tem uma dificuldade para se ter hábitos saudáveis, porque, por exemplo, as crianças, elas falam que tem educação física, que o médico pede para fazer exercício, sendo que na situação, na realidade daquela criança, não tem nenhum lugar em que ela possa fazer exercício, a mãe não tem dinheiro para pagar o exercício, porque a realidade do Brasil não é uma realidade de renda alta, né? E de investimento aí nessas questões. Às vezes a família não tem dinheiro nem para comprar comida, como que vai ficar pagando natação, balé e esse tipo de coisa. Tem uma cena muito bacana que mostra que as crianças não sabem o que são as frutas, mas conhecem diversas marcas de fast food. E também com alguns pediatras falando que antes, até 1990 mais ou menos, o maior problema que eles tinham com crianças era crianças desnutridas, né? E agora essa realidade mudou totalmente, que a maioria das mães que vão lá são com problemas com crianças obesas, né? E o documentário também vai mostrando como tem uma grande ignorância por parte das pessoas. Além da indústria também está sempre tentando disfarçar, por exemplo, colocando mais de 10 nomes para açúcar ou colocando nomes científicos, sendo que a população brasileira, por exemplo, não é muito educada, né? Então como que ela vai conseguir distinguir e ter uma sensibilidade para esse tipo de coisa? Também vai mostrando um pouco da questão do preconceito que as crianças obesas sofrem, assim como as pessoas obesas, e como isso vai retroalimentando a obesidade dela, né? Porque ela come porque tá triste porque tá comendo muito, e aí vai retroalimentando. E também vai mostrando um pouco como a comida saudável também aqui no Brasil não é muito acessível em alguns lugares. Por exemplo, mostra, se eu não me engano, a zona de Manaus, como lá é complicado chegar uma comida saudável, porque são vários dias de barco e toda uma questão. Enquanto que o fast food, ele dura N dias, ninguém nem sabe quanto tempo dura, e é muito mais fácil de levar para essas pessoas, além de que o governo tem um patrocínio grande ao fast food, e o fast food chegou até se tornar uma questão de status, né? Tem uma moça lá que até fala que o sonho dela é que na cidade tivesse um restaurante fast food para ela poder comer lá, porque é chique. Inclusive, alguns pediatras falam que muitas mães deixam de amamentar para poder dar leite com fórmula, porque elas acham isso chique, né? É um status, assim, né? Então é muito bacana, né? Ver essa realidade aí do Brasil e de toda a questão por trás da obesidade e tudo que envolve tudo isso. O último documentário é o Quilos Mortais, que na verdade não é bem um documentário, é um reality show. E cada episódio tem cerca de 45 minutos e vai mostrando o dia a dia de pessoas que são obesas mórbidas, que têm cerca de 300 quilos ou mais, e tentam mudar os hábitos de vida delas para poder consultar com um médico referência que faz bariátrica em pessoas obesas mórbidas, e porque elas precisam mudar de hábito num período de tempo muito curto para que elas não morram ou não aconteça algo pior com elas, né? Porque elas já estão num estado de saúde muito ruim, porque muitas delas estão obesas de cerca de 5 a 10 anos, mais ou menos, obesas mórbidas, né? A maioria delas também já é obesa desde a infância ou há muito, muito tempo. O que é mais legal nesse documentário, nesse reality show, é que vai mostrando um pouco dos problemas que estão por trás do peso da pessoa. Porque muitas vezes a gente acha que as pessoas obesas são obesas porque querem ou são obesas porque são preguiçosas, sendo que, na verdade, tem toda a história por trás de tentar compensar, às vezes, algumas faltas ou excessos na comida. E lá mostra muito bem isso. Todo início do programa, eles mostram um pouco da trajetória da pessoa até chegar ali naquele peso exorbitante, né?
E mostra, por exemplo, muitas mulheres que foram abusadas na infância, muitos meninos que também sofreram algum tipo de abuso não sexual, às vezes psicológico, de pais alcoólatras, que cresceram em uma família totalmente desestabilizada, ou que às vezes, por ser um pouco mais gordinho, sofriam um certo preconceito da mãe ou do pai e que foram abandonados por conta disso. É toda uma questão psicológica e vai mostrando como que a questão da obesidade não é apenas uma questão de comer muito, preguiça e desleixo. Como também tem uma questão do ambiente obesogênico, né? Que é um ambiente que te leva a ser obeso, porque ele é um documentário americano. Como a gente sabe lá, o fast food é muito forte e as pessoas não têm muito costume de cozinhar, nem nada assim do tipo. Então vai mostrando assim essa questão de como é complicado você mudar seus hábitos, ainda mais depois de passar, 5, 10 anos naquela realidade, e como todo o contexto colabora para aquela situação. Então, gente, por hoje é só. Obrigada por terem assistido aí o vídeo até o final. Espero que vocês gostem aí da recomendação dos documentários. Se quiserem deixar alguma outra recomendação, quem sabe a gente não faz uma parte 2. É isso, obrigada.